Amados irmãos, nós estamos aqui fazendo a abertura da Escola Dominical da Vila Sergipe, da Serra do Mel. A lição número hoje, a lição número 12, a urgência do discipulado. O texto áureo diz assim: portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade prática, chamamos de discípulos, discipulado na fé, o aprendizado de um discípulo, por meio do seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 16 e 20, e Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler outro e assim sucessivamente. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 16, diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. E chegando Jesus, falou, dizendo: Eis-me todo o poder, ele-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Agora no Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. 47. E toda a igreja, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Que Deus é fiel para cumprir com a promessa na vida de cada um. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Pai, neste estamos aqui momento, mais uma Deus vez, querido, Pai louvando santo e e agradecendo o amado. Teu santo nome. Estamos aqui, Abençoa Senhor, diante grandemente de esse Ti. trabalho. Deus, Usa quero tua não Aleluia. somente, ó através Pai, do louvor, te através da tua agradecer palavra. por este momento tão Abençoa os teus maravilhoso, servos que tão estão especial, ouvindo que nos e deste, vendo, meu Senhor, Pai, de esse chegarmos vídeo, qual até está aqui, sendo para juntos, meu Senhor, juntamente aprendermos a cada aprender dia tua mais palavra, da Tua Senhor. palavra. Abençoa grandemente os teus Abençoa, servos, Senhor, Deus aqueles abençoe, que meu estão Deus, aleluia. E assistindo. também Deus, Abençoa, abençoa meu Deus, a aqueles vida que de estão cada um, Pai. aqueles que estão Senhor. Aquele que está ouvindo, Ajuda Senhor, aquele que está cada um, vendo, meu Pai. aonde essa Eles palavra estão em alcançar. Tuas mãos. Meu Deus, Abençoa, continua, Senhor, abençoa. Chega dando livramento, Deus, chega dando, Deus, Pai, Deus, repreendendo as Deus, enfermidades. Deus, Chega nos dando graça, Pai. Em nome de Jesus. Nós te Tu pedimos és aqui, ó Deus. Deus. Muito obrigado, Estende Pai. as E tuas desde já nós te mãos, agradecemos, Senhor, em nome de de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. O objetivo geral dessa lição é esclarecer a urgência do discipulado. E o objetivo específico é conceituar o discipulado. 2. Elencar o tripé do discipulado, a palavra, comunhão e serviço. E 3. Mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. E nós também temos aqui o ponto central dessa lição. Discipular é atuar o crescimento e desenvolvimento
do cristão. Amém? Agora a nossa irmã, ela vai dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, nossa irmã Lu. Quer sentar? Pode sentar. Quer sentar? Senta. Amém, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou feliz, né, nesta noite de poder estarmos aqui mais uma vez, né, na 12ª lição desse trimestre. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante rico, né, que é sobre o discipulado, um trabalho a qual a Igreja do Senhor faz, ou era para fazer um trabalho para evangelizar, não somente evangelizar, mas nós precisamos ensinar esses novos membros, novos convertidos, aquelas vidas que aceitam a Cristo, como eles ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, né? Porque quando nós viemos, irmãos, aceitamos a Jesus, é como a gente chega numa casa alheia. Nós chegamos numa casa, nós não conhecemos onde é que está uma colher, onde é que está um copo, onde é que está... É como um novo convertido, ele aceita a Cristo, mas ele não sabe o que está ali, né, à frente dele, porque muitos aceitam a Jesus no momento de luta, no momento de dor, e tem outros também que aceitam porque é a chamada, né? Deus cria alguma situação. Então, quando eles chegam na igreja, eles chegam sem saber, sem conhecer. E hoje nós vamos estudar esse momento a qual nós, como igreja do Senhor, deveríamos apoiar, ajudar, integrar esses novos membros e novos cristãos, mas com ensinamento para que ele possa ter uma vida, né, com alicerce na palavra, no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução nos diz assim, irmão: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação do cristão no novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará a formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Amém? Então vamos lá. O primeiro tópico nos diz assim: o que é o discipulado? O que é a palavra discipulado? O que ela vem? O que significa discipulado? É aprender, né, o aluno seguidor. Então, ele significa aprender. É um aprendiz, a palavra discipulado. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido deste termo se aplica ao cristão. Então, vamos lá. O que é o discípulo? Isso é até uma questão de pergunta do nosso questionário. O que é o discípulo? Já aprendemos o que é discipulado, que é aprender, e o discípulo. O discípulo não é o termo que aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado. Ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. Então, o discípulo, ele a palavra aquele que segue, aquele que aprende. Então, é um ensino básico para todo o cristão. Certo, irmãos? Por quê? Porque com a palavra de Deus, nós aprendemos, né, a ser um bom discípulo. E só vamos ser um bom discípulo se tiver alguém que nos ensine. Como a igreja, onde é que a igreja faz esse papel? A igreja faz esse papel no discipulado, ensinando o novo convertido, como tanto na base espiritual, como na ética cristã,
né, nos mostra que o ensino é uma base. E qual é o ensino? A palavra de Deus. Se tiver alguém que nos ensine, logicamente que vamos crescer aprendendo, porque, como sempre eu digo, quando alguém aceita Cristo, irmãos, é uma ovelhinha que vem cheia de carrapicho. Fomos ensinados, sempre eu digo assim, ensino que quando nós aceitamos a Cristo, mas antes disso nós já tínhamos uma vida bem progressa, ou seja, um ensinamento errôneo da nossa vida. Então, quando aceitamos a Cristo, nós vamos aprender a vida cristã, como é que ela se desenvolve, como é que nós sabemos fazer, o que é que nós devemos fazer, o que nós não devemos. E para aprendermos isso, nós só vamos aprender se nós tiver alguém que ensine. Ensinar através de onde, irmão? Da palavra de Deus. É o manual na vida cristã. Amém? A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-lo. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta de diversas disciplinas sobre Deus e Jesus e Espírito Santo, que é a Trindade. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, o equilíbrio que o cristão deve praticar o dia a dia. O ensino neste contexto pode se referir também aos cursos teológicos. Então, através da palavra, nós vamos aprender na teoria, na ética, né? Como devemos praticar a palavra do Senhor do dia a dia. É um ensinamento, irmãos. O saudoso irmão, o grande educador cristão, ele disse que assim, o caminho para afirmar o caráter cristão é o discipulado. Não tem outro. Para nós aprendermos, irmão, a palavra de Deus e sermos um verdadeiro cristão, tem que ter alguém para nos dar a mão. Verdade. Um homem ou uma mulher, quando chega na igreja, aceita Jesus como Salvador, ele precisa de ter um apoio, ele precisa de alguém estar ensinando, e isso só se ensina se aprender. Ou seja, se alguém me ensinou, eu posso passar, estou passando o que o dia alguém fez conosco. Ensinou para que nós pudéssemos aprender. E a vida espiritual, a vida do crente é essa. Uma ensina, hoje eu sou um aluno, amanhã eu vou ser um professor, amanhã eu vou aprendendo com os outros, com as nossas experiências, e o ensino da palavra de Deus, porque é o primordial. Amém? Em qualquer medida, o meu caráter se parece com o de Cristo. Sim ou não, irmão? Parece sim, ele tem que ser parecido com o caráter cristão, né? De Cristo. A nossa vida, a cada dia, os nossos valores, né? Quando aceitamos a Cristo, é uma mudança, é uma nova criatura. Eu passei a ser uma nova criatura. Então, para isso, eu tenho que ter o caráter de Cristo, a aparência de Cristo, eu falar como Cristo, né? Tudo muda, porque agora eu passo a ser uma nova criatura. Amém? O segundo tópico, irmão, nós estamos pulando para não ficar muito cansativo para os irmãos. O tripé do discipulado. Qual é, irmão? O tripé. O que é tripé, irmão Lourdes? É algo que eu coloco ali para colocar, deixar ali para ser um suporte. E qual a minha gravadora está aqui? O tripé do discipulado. Você acha que é o quê, irmã Alessandra? A palavra de Deus. É a palavra, parabéns. É a palavra de Deus. Ganhou um chocolate. Eu quero mesmo. A palavra de Deus é o tripé do discipulado, é a palavra. E tem mais alguma coisa. Além da palavra, eu tenho que ter mais o que, Evandro Filho? Senão eu não ganho chocolate. Testemunha, comunhão. Comunhão, testemunho. E para isso eu só vou adquirir se eu aprender. Quero chocolate. Né? Então, essa triologia, que é os três, a palavra, a comunhão e o serviço. Eles andam juntos.
é a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas. Ou seja, desde o Antigo Testamento até hoje, né? Que é o tripé. Qual é o tripé? A palavra de Deus. Comunhão e serviço. Né? Então, o tripé é a palavra, comunhão e serviço. Porque não adianta eu ter conhecimento da palavra, mas não exercer a palavra. Não adianta eu saber que eu tenho que estar em comunhão com Cristo, mas não estou em comunhão com os irmãos. Então tem que andar os três ligados. Os três ligados, entendeu? Então, assim, se eu digo que amo a Cristo, mas não obedeço ao meu pai, à minha mãe, o meu líder, os meus governantes, eu também não estou obedecendo a Cristo. Porque ele diz, em vão. Por quê? Porque ele disse, né? Nós temos que ser submissos, obedientes. Né? Então, a palavra tem que ter conhecimento da palavra, sim. Mas nós temos que obedecer e viver a palavra. Não é ter somente conhecimento. Comunhão também não é eu saber que eu estou bem com Deus, mas não estou bem com meu vizinho, não estou bem com meu líder, não estou bem com meu esposo, não estou bem com meu filho, não estou bem com A e com B. Não adianta. Eu tenho que fazer. A Bíblia diz que, lá em Mateus nos diz que nós devemos, quando nós formos deixar nossa oferta, nós examinarmos, né? Se houver alguma coisa, a gente voltar para se reconciliar, para deixar a nossa oferta. Qual é a nossa oferta? Não precisa ser só o dinheiro, né? Isso aí precisa ser a nossa vida diante de Deus, o nosso culto racional, né? E o serviço, o que é isso, serviço? Servir, né? Então a palavra é a autoridade das escrituras, é o singular única, que é a sua fonte própria, que é Deus, que é a palavra do Senhor. A comunhão, como eu já falei às irmãs, comunhão é tudo em comum, em particular da mesma crença, é a comunhão. A palavra comunhão significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento ou comum ou em acordo. Amém? E nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo. O que é a comunhão do cristianismo? Isso é uma pergunta, viu? Lembre-se. Envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É o que eu falei antes. Então, a comunhão, que significa a comunhão do cristianismo, envolve os três juntos. Tem que ter a comunhão, que envolve o relacionamento entre os irmãos, com Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Muita gente diz assim, eu aceitei Jesus, eu sou obediente a Deus, né? Mas também eu não sou obediente às autoridades, não sou obediente a ninguém manda em mim, eu faço da minha vida, então você não é ainda uma nova criatura. Está errado. Né? Você está errado. Desobediente. São desobedientes, desobediente não entrará no reino dos céus, né? Aí eu quero perguntar às irmãs, vocês sabem o que é a palavra koinonia, Evandro Filho? Koinonia é o nome da bandinha lá em nada. Koinonia, irmã. A palavra koinonia significa comunhão. Então eu tenho que ter comunhão com todos. Compartilhar, participar, né? Viver unido, junto de mãos dadas. Amém, irmã? Não, você não tem direito a chocolate, viu? A comunhão na igreja em Jerusalém. Como era que funcionava, irmão? A comunhão na igreja era, logo os seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, que é comunhão, que o texto sagrado diz que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, unidos, né? Vivendo unidos, o coração diz respeito ao centro da vida. A mesma inclinação, a alma, a sede das emoções, fala o mesmo afeto e sentimento. Se o meu coração, a Bíblia diz, aquilo nós falamos, aquilo que está dentro, né? Se o meu coração está cheio de amor, cheio de alegria, eu vou falar aquilo que está cheio. Mas também se ele estiver cheio de ódio, de raiva, de rancor, eu também vou agir da mesma forma. Ou seja,
ao contrário de alegria e tristeza. O serviço, esse serviço trata de um termo que é significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguido das suas instruções. Então, irmão, a primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir de pão. Ou seja, todos unidos em um só propósito. Oração, oração, todo mundo junto, né? O partir do pão, irmãos, também. O que é partir do pão que todo mundo fala assim? Partir do pão, irmão, é aquilo que eu tenho, alguém está precisando, eu vou partir aquilo que Deus me deu. Eu vou ajudar, né, com aquilo que Deus me deu. E o pão, literalmente, né, é o que eu estou falando. Mas a palavra de Deus também é pão, é vida, é alimento para a minha alma. Eu vou transmitir, eu tenho que ser um discípulo, né, eu tenho que ser um apóstolo, ou seja, um verdadeiro cristão, para transmitir aquilo que Deus me deu, né? Ou seja, nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar, sim, né? Nós somos o quê? A voz do Senhor aqui na terra. Nós temos que falar para aqueles que ainda não têm. E cuidar, viu, irmão? Porque muita gente diz, eu ganhei 10 almas ontem, 15 hoje, 30 foi no céu. Será que você só ganhou? Alguém disse, eu quero. Mas você tem tratado? Eu tenho cuidado dessas pessoas? Porque o importante, irmão, não é ganhar sim, mas é cuidar, tratar dessas vidas, ensinar. Irmãos, aí eu abro um parênteses aqui. Em Natal nós temos um trabalho que eu acho muito lindo, aquele trabalho que eu até já disse aqui a vocês. O discipulado. Quando alguém aceita Jesus, quando alguém aceita Jesus lá em Natal, é assim. Ele aceita Jesus hoje, já tem aquela equipe que trabalha com o discipulado. Aquele povo ali acolhe, abraça aquela pessoa, ele já vai para um conjunto chamado Conjunto Betel. Ali tem um ensinamento, né? Ali tem um ensinamento, tem um discipulado 1, discipulado 2, ainda achando pouco, ele ainda tem um discipulado individual. Foi o que o irmão Dedé deu para Evandro. Ele me discipulou em casa. Em casa, além da igreja, ainda tinha o discipulado 1, discipulado 2 e ainda tem um discipulado individual, que vai na casa do novo convertido ali, na hora que você aceita, aquela pessoa pega o seu nome, o seu endereço. Entendeu, irmã? E no outro dia, ele já está lá na sua porta, batendo. Ele pergunta quando você aceita no dia, que hora o senhor está em casa? Qual era o tempinho que o senhor tem para mim ou a senhora tem para mim? Aí ele já sabe aquela hora que eu digo. No outro dia está lá batendo na sua porta, ajudando, dando a mão. Diga, ei, vamos agora você está aqui. Aí lá, discipulado 1 é um ano de discipulado. Discipulado 2 é mais um ano. Então são 2 anos de estudo. Então ali... Era na terça-feira. Nas terças, Então assim, ali ninguém passa para outro departamento. Ou seja, quem é auxiliar, se for para ser auxiliar de trabalho, não vai passar para ser auxiliar, não vai para conjunto de senhora, não vai para conjunto de mocidade, de forma alguma, enquanto não terminar o discipulado. Evandro, quando foi convidado para ser o auxiliar de trabalho na igreja, ele faltava 2 aulas, o irmão teve que dar as 2 aulas para concluir o discipulado, para poder passar para alguns. E que eu acho bonito também a colocação que eu vou fazer, é quando os irmãos do discipulado sentem falta de algum irmão lá, eles vão fazer a visita, vão procurar saber o que está acontecendo, vão atrás. Isso é muito importante. Era o que nós fazíamos, irmãos, ali no Boa Esperança. Nós chegamos lá e levantamos esse trabalho para a glória de Deus, até hoje ainda funciona, né? Mas vamos lá. O terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Quando há um ensinamento, a igreja ela começa a crescer, porque aquelas pessoas aceitaram a Cristo, mas é um crescimento sadio, certo, irmão? Porque hoje nós temos muitos
meios de comunicação aí, tem muitos pregadores, muitos profetas, muitas pregações, e as pessoas de hoje, eles procuram muito ouvir, né, esses pregadores e dizer, eu quero ser igual a fulano, eu quero pregar igual a fulano, eu quero cantar igual a fulano, eu quero não sei o que, não sabe nem o testemunho dessas pessoas lá atrás. Não sabe nem atrás e nem como é a vida espiritual daquela pessoa. Aí se embaraça porque quer cantar igual, quer pregar igual, entendeu? Mas tendo o ensino, a igreja ela cresce tendo o ensino, irmão. O ensino da igreja cresce sadia, porque essas pessoas, elas crescem sabendo a palavra de Deus. Como é guiado o cristão através da palavra de Deus. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande missão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual, o que é isso? O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. O que é o objetivo? O que é crescimento espiritual, irmão? Isso é o processo do discipulado. Ele é o que? Ele tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Ou seja, o novo convertido, quando ele vem para a igreja, às vezes, como eu já disse anteriormente, eles vêm passando por alguma necessidade, às vezes ele vem achando que a vida dele vai melhorar, como o irmão de Evanuel, ele disse que só queria ser crente se fosse para ser pastor. Aí a gente perguntou, por que você quer ser pastor? Porque o pastor ganha dinheiro. Né? Aí eu digo, Jesus, maravilhoso, uma visão, né, errônea, onde é que o pobre de um pastor ganha dinheiro, né? Aí eu digo, olha, pois então vamos fazer o seguinte, primeiro você aceita, depois você vai ser pastor. Não, eu só quero ser pastor, eu só quero aceitar Jesus mesmo, ser crente, para ser pastor, né? Eu disse, coitado, pobre, nu e miserável, né? Não tem, mas assim, o novo convertido, ele passa por vários aspectos, ou seja, agora aqui não vem ser o novo convertido, mas principalmente o novo convertido, quando ele vem, ele vai se adequar, ele vai se organizar como é a igreja, né? Ele vai ter uma visão ampliada como é a igreja, porque o sentido da coisa é eu saber e outra é eu viver, conviver. Então ele precisa ter esse processo de ensinamento para ele saber realmente o que é a igreja, né? Aspecto, ou seja, eu vou ser crente, minha vida vai mudar, eu vou ficar sem problemas, né? Não vou ter problemas nenhum. E aí quando ele enfrenta, ele diz, mas rapaz, eu pensei que ser crente ia ser uma bonança, né? Ia ser muita coisa maravilhosa, eu ia enricar, eu ia ter um carro, eu ia não sei o quê, porque várias religiões aí nos diz que se você, né, aceitar, for crente, você ganha prega isso. Prosperidade. Prega a prosperidade, né? E não é dessa forma, né? Deus nos dá sim. Não é pecado a gente ter a prosperidade, mas também a gente passa pela luta, né? Pelo arroxo, pelas tribulações, e isso eles precisam saber, né? Se tiver alguém que ensine, quando chegar a adversidade, eles não vão estar murmurando nem questionando. Eles vão saber que precisa passar por isso. Vamos lá, pulando. Então, o crescimento espiritual é um processo do discipulado. Tem por objetivo instruir, ou seja, ensinar o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram uma nova criatura e passaram a viver uma vida experiência, elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento da fé. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. 3:18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. O crescimento numérico. O que é isso, irmão? O crescimento numérico. Vamos estudar, saber o que é?
O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem de apóstolo Paulo não foi para plantar igreja locais, ou seja, quando Paulo, a viagem dele, ele ensinava, ele ganhava almas, ele firmava a igreja, ele deixava pessoas ali à frente daquela igreja, mas o mais importante de Paulo ali, nessa terceira viagem de Paulo, é porque ele queria que aqueles obreiros que ele tinha deixado, ele aprendesse primeiro para poder Paulo seguir à frente, lá na frente pregar o evangelho, lá na frente ganhar almas, mas queria deixar eles preparados. Não foi a terceira viagem de Paulo aos Efésios, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Porque aí ele não tinha aquela preocupação, né, irmã? De chegar aqui assim, eu vou para outro lado, para outra banda, mas eu vou deixar aqui uma igreja, mas uma igreja estruturada. Homens que realmente, ele sabe, ele passou 3 anos ali ensinando aqueles homens a ser um verdadeiro obreiros para que a igreja não sofresse danos. Amém, irmãos? Porque isso nós precisamos hoje, colocar pessoas à frente de trabalhos, à frente de departamentos, mas pessoas idôneas, não é idoso, viu, irmãos? É idôneo. Idôneo significa o quê? Pessoas sábias, pessoas com compromisso, pessoas que tenham verdadeiramente amor pelaquilo que faz. Se nós colocarmos pessoas que de qualquer jeito, sem orar, sem pedir a Deus, só vai dar problema. E Paulo tinha essa preocupação. Eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir além, porque Deus fazia com Paulo além. Mas eu preciso preparar esses homens para deixar aqui. Não posso deixar de qualquer maneira. Então, você líder, nós que somos líderes, nós não podemos fazer o trabalho do Senhor de qualquer maneira. Peça a Deus, Senhor, me ajude, nos dá essa estratégia, nos dá sabedoria para que a tua obra ela venha crescer, progredir, mas com sabedoria. Né? Isso era a preocupação de Paulo. E nas cartas de Paulo, né, as epístolas, ele sempre se refere que ele ia viajar para esses países, ensinar os obreiros a como lidar com a igreja. Com a igreja, né? Ele se preocupava nessa parte aí. Porque lidar com a igreja, ou seja, ser um líder, lidar com as ovelhas, com líderes, ser líder não é fácil. Verdade. E nem para todo mundo, né? São pessoas que a gente tem que é Deus que separa, Deus que trabalha, e precisamos ter amor pelaquilo que faz. Amém? Vamos lá. Então, ele ficou ali durante 3 anos, Paulo, ensinando aqueles homens, ou treinando aqueles obreiros para fazer a obra. Isso aí é o crescimento numérico. Por que o crescimento numérico? Ele passava ali aquele tempo ensinando aqueles obreiros e depois ele saía para montar outra congregação com outros povos, com outras pessoas novas, mas ele sabia que exatamente ele tinha deixado ali um líder. Isso é muito importante, né? O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Sim. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Társio para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa de fazer membro de igreja. Olha aí, uma coisa linda, né? Diferença grande. Uma diferença de fazer discípulo e fazer um membro da igreja. É bom, né? É maravilhoso fazer um membro da igreja. Quando? Não é bom, né? Aceitou Jesus, vamos fazer um membro. Ali ele é um membro, ele batizou-se, vamos ser um membro, né?
ou um congregado, né? Se não é batizado, é um congregado. É maravilhoso? É, irmã. Almas é preciosas. Sim, irmãos, é muito bom a gente ganhar alma para o Senhor. A igreja está cheia de membros, mas é melhor ainda fazer o quê, irmão? Fazer discípulo, né? Melhor fazer melhor coisa é fazer um discípulo do que um membro. Por quê? Um discípulo, como outros exemplos eu dei, irmão, um discípulo, ele está ali regado, ele está alicerçado firme na palavra de Deus. É como aquela casinha, aquela passagem da parábola da casa na rocha e a casa na areia, né? Irmãos, aí você, voltando ao assunto lá lá em Natal, do discipulado. Irmãs, você pode fazer uma pergunta. Não, de aquelas pessoas não se desviam. Se desviam, irmão. Se desviam. Né? Mas são o mínimo da que nós temos em outros que não têm ensinamento. Se eles se desviarem, e tem uns que se desviam, mas a palavra fica plantada. A palavra fica plantada no coração, né? Então, ser um discípulo não é a mesma coisa de um membro, né? Eu aceitei, estou ali sentado, porque, irmão, não é muito bom, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta do ensino, outros não gostam, mas assim, ir para a igreja nos domingos, todo mundo vai, né? Toda a glória a Deus, mas ir para um culto de doutrina, pouquíssimos vão. Vai para a escola dominical, eu quero lá saber de escola, falar o nome de escola, eu já passei o meu tempo todinho estudando na sala de aula, eu vou lá para a escola dominical, mas você sabe, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesta noite, né? A escola dominical, culto de doutrina, escola dominical, irmãos, é o melhor trabalho da igreja. Você aprende, viu? Você aprende este trabalho, a escola dominical. Não tem outro trabalho melhor do que a da igreja através do ensino da palavra. Porque é aqui que você se fortifica, é aqui que a sua casa vai ser alicerçada na rocha, né? Então, qualquer vendaval que vir não vai lhe derrubar, porque você está conhecedor da palavra de Deus. Amém? Vamos para a conclusão? Então, aqui a conclusão nos diz: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Sim ou não, irmão? Com certeza, né? Se eu estou bem espiritual, eu também vou estar bem no social, né? Na minha vida que eu quero dizer, na minha vida cotidiana, né? Secular. Eu vou estar bem. Se eu estou bem espiritual, irmãos, eu vou vencendo, né? Eu vou vencendo. Tem luta? Tem, irmão. Tem tribulação? Tem. Tem perseguição? Tem. Mas quem é maior do que Deus? Ninguém. Entendeu, irmão? Então, se eu estou bem espiritualmente, eu tenho conhecimento da palavra, eu estou firmado na palavra, eu vou vencer em nome de Jesus. Então, Deus, ele se preocupa com o bem social e espiritual. Os dois têm que estar muito bem, né? Assim, amanhecer o dia, se você amanhece o dia de mau humor, né? Todo mundo passa por essa fase. Então, amanhecer o dia de bom humor. Quem está ao teu lado, irmão? Passar o dia todinho com o irmão luto, pelo amor de Deus, com mau humor. Né? Misericórdia, irmão. Né? Vai dizer o quê? Misericórdia. Então, eu vou sair de dentro de casa para ver se eu fico, né? Eu me sinto bem. Aí, mas se amanhecer o dia, eu de bom humor, espiritualmente, louvando a Deus, não é outra coisa. Né? Então, Deus se preocupa com os dois lados, os nossos dois lados, tanto social como espiritual. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é o que, irmãos? A Bíblia. É o que, irmão? A Bíblia. É a Bíblia, né? Então, é a base, irmãos. Os valores morais e espirituais é a Bíblia. Tudo isso aqui, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, todas essas respostas e todas as perguntas temos aqui.
E tem uma coisa, irmão, é uma resposta que jamais vai nos entristecer. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus por este momento, né? Foi bem rápido para que os irmãos pudessem assistir esta escola e nós fazer o nosso trimestre. E há perguntas. E as perguntas? Depois eu faço as perguntas. Eu vou... Depois o irmão assistiu os vídeos. Daqui a pouquinho nós fazemos as perguntas, viu? Vai assistir os vídeos bem direitinho, estude bem direitinho para, viu? Responder. Amém, a paz do Senhor. Vamos orar? Vamos orar para encerrar Vamos orar. a escola bíblica dominical. Pergunta, vai orar, né?